Aí vem a quarta nobre verdade. Quando a gente atravessa essas três, num certo momento nós vamos ter essa experiência dupla. Uma experiência assim, ainda que a gente tenha entendido isso, ainda assim a gente engata em alguma coisa. A segunda experiência é compaixão. Por exemplo, a gente olha para os filhos e diz, pá, não é fácil, não é fácil. A mamãe não consegue segurar isso assim. O papai não consegue segurar. Não sei nem como que eu vou ajudar eles a ver isso. Difícil, super difícil. Eu acho que todos os pais têm um pouco de aflição quanto a isso, especialmente pais budistas, assim, né? Porque o samsara está aí, se a gente tem consenso de samsara, a gente não acha muito fácil as coisas. E também não é assim, meu filho, eu vou lhe explicar agora do samsara para você não entrar nisso. Não tem como, assim, né? Bom, que seja um bom samsara, assim, né? Mas aí a quarta nobre verdade, ela começa com a motivação. Então a motivação, ela vem diretamente com os 13 pontos do nascimento no lótus. Eu vejo isso como a melhor forma de explicar isso, né? O nascimento no lótus. Então, se a gente já entendeu o sofrimento, as causas do sofrimento, que a liberação do sofrimento é possível, isso nos conduz à compaixão pelos seres e à aspiração de ajudá-los. Então, isso é a quarta nova verdade, ou seja, eu aspiro me libertar totalmente e ajudar os outros seres, que eu vejo que é possível, eles não precisam passar por isso, eu acho que eles podem atingir a liberação. Então, isso é uma boa coisa. Então, a pessoa tem essa motivação. Mas quando ela tem essa motivação, pode acontecer, então, o nascimento do lótus. O nascimento do lótus tem uma prática específica, assim, que é nós olharmos as várias circunstâncias, por exemplo, se a pessoa está em retiro, nós olharmos as várias circunstâncias do retiro como o lodo e a água. Ou seja, elas não precisariam ser condições fáceis. Elas são o lodo e a água. Ou seja, as condições do retiro tocam as minhas regiões de conforto, desconforto, gostar ou não gostar. É inevitável. Os outros presentes na sala, eles também limitam a minha experiência. Então, como que eu vou viver isso? A pessoa pode dizer, bom, aqui é um péssimo lugar, eu estou aqui querendo sentar, ficar assim, a pessoa passa mal, ou folheia na hora que eu estou atingindo a iluminação, ela vira a página. Aí parece que é certinho, quando eu sentei, cheguei no ponto, a pessoa, é assim, aí não dá, assim, não tem como, né? Não há condições. Então nós estamos lodo, água. O lodo é as nossas sensibilidades, nossas emoções perturbadoras, as várias coisas, né? A pessoa entrou em retiro, mas levou tudo. Isso a pessoa não deixa em casa, a pessoa leva junto, onde for, né? Então esse é o conteúdo da nossa prática. Esse conteúdo, né? Aí vem a lágrima. A lágrima é o sofrimento inevitável, assim, né? Então, às vezes acontece isso, as pessoas passam mal, né? Fico pensando, onde é que anda minha esposa, onde é que andam meus filhos? E, sabe lá, nesse tempo agora, né? Aí começa a ficar preocupado, assim, começa a passar mal. Eu tô autocentrado, eu tô aqui em retiro, ela tá lá segurando tudo e correndo para todo lado. Ou o contrário, né? Eu estou lá e o pobre coitado que nunca fez isso, está correndo para todo lado, fazendo comida, segurando, dando banho nas crianças, sabe lá, pobre das crianças, como é que estão, né? É assim. Aí a pessoa, eu estou super autocentrado aqui, tudo bem para mim, mas e ele ou ela, como é que estão, né? E as crianças, como é que estão? Então a gente pode sentir, assim, então nós temos sofrimentos também ligados a isso, a gente pensa que está causando sofrimento para os outros, a gente pode passar mal. Então, essa emoção perturbadora em nós, ela corresponde às lágrimas, à água. Então, simbolicamente, nós sempre nos defrontamos com o lodo, que é os nossos referenciais, as nossas emoções, e a água, que é o sofrimento inerente a esses processos. Assim. Então, pelo samsara inteiro, nós encontramos lodo e água.
Essa é a situação. Em cada um dos bardos, se nós estamos morrendo, é lodo e água. Se nós estamos pós-morte, lodo e água. Se a gente está na meditação, é lodo e água. Se nós estamos... Qualquer lugar que a gente esteja, a gente se defronta com essa circunstância. Então aqui, agora, a gente se defronta com lodo e água. Na meditação. Aí o que nós vamos fazer? Em vez da gente querer combater as circunstâncias que produzem a água, ou rejeitar as circunstâncias que produzem o lodo que vão trazer a água para nós, em vez de fazer isso, o que é um processo de proteção, nós passamos a olhar os seres e aspirar que eles se livrem do lodo e se livrem da água. E a gente manifesta compaixão, ou seja, dentro de nós brota um interesse verdadeiro em ajudar os seres a se libertar daquilo. Esse é o primeiro passo do nobre caminho de 8 passos. Surgimento de Bodhicitta. Sem Bodhicitta é muito difícil, muito, muito difícil. É como se fosse impossível. Vocês vão ver isso descrito nos textos, né? Sem Bodhicitta não há progresso nenhum, não há como avançar. Eu vou explicar para vocês por que isso. Então vocês podem entrar em retiro, se não entenderem as primeiras 3 nobres verdades, super difícil. Se não entender o primeiro passo do nobre caminho de 8 passos, como é que vai andar? Não tem como. Por quê? Porque se a nossa mente continua presa dentro de uma bolha, nós não temos como avançar, porque o avanço é a abertura da bolha, é a ampliação do olhar. Então, no primeiro passo do nobre caminho, de 8 passos, o que nós vamos fazer é ampliar nossa região de interesse além de nós. Então, a chave é sempre essa, né? A chave do caminho Mahayana é sempre essa. Nós olhamos e vemos o nosso sofrimento. Quando a gente olha o nosso sofrimento, a gente olha os outros seres imediatamente. E tenta adivinhar o sofrimento deles nos vários ambientes onde eles estão. E aí de novo nós olhamos o primeiro, a segunda, terceiro, nobre verdade na conexão com eles. E aí a gente vê brotar a compaixão em nós. Compaixão é Bodhicitta. Se não brotar compaixão, significa que a gente não tem a abertura correspondente. Nós estamos ainda estreitos. Então a gente não avançou isso. Se a gente fizer a prática de meditação dentro de uma bolha estreita, nós não temos como ver e como atribuir o significado das coisas mais elevadas. Porque o significado verdadeiro das coisas mais elevadas se traduz pela ampliação da visão. As bolhas se ampliam para as terras puras e para as mandalas. Mas se eu estou focado, eu não consigo sair da bolha. Então não tem alguém que atinja a iluminação como um grau tipo doutoramento. Tipo uma condecoração. Não é isso. Ninguém vai atingir a realização sem atingir a realização. Então aquilo não são graus que a gente obtém por conhecimento. São transformações que a gente vai obter. Até o ponto final, que é, eu não quero assustar vocês, mas o ponto final é a extinção. Extinção no sentido de... É uma palavra um pouco forte assim, né? Mas eu gosto dela porque ela é a extinção das fixações e da identificação com as identidades ilusórias construídas. Então isso é o próprio processo de libertação. Então o Buda não é que ele não seja capaz de se mover no mundo com identidades, mas as identidades que ele está manifestando são extintas. Ele não tem uma ligação, ele não tem identificação, nem ilusão, portanto ele não está presente dentro de bolhas, ele não está preso às identidades. Ele usa as identidades como nós usamos outras línguas quando a gente chega em outro país, mas aquilo não é a nossa língua, a gente usa outros processos, né? Como também a gente aprende a ser um profissional e opera dentro de um ambiente, mas a gente sai de lá, tira a roupa, bom, agora, enfim, eu sou eu. Mas, então, a gente se liberta dessa fixação. Então, os Budas, eles andam. É nesse sentido que se diz, quando o Bodhisattva morre, ele diz, a morte é o justo pagamento de uma vida dedicada aos seres. Por quê? Porque ele vestiu aquela roupa e se moveu com aquela identidade, ou com várias identidades dentro do mundo dos seres, para benefício dos seres. Agora não precisa mais, ele está
cessando isso. Então, tem a extinção correspondente, né? Então, a gente diz, para fazer um retiro, a gente precisa ter uma realização da aspiração de extinção e não renascimento. O que significaria não renascimento? Assim, eu não aspiro voltar a ser uma identidade dentro de uma bolha. Eu não aspiro isso, por favor. Eu fora. Como é que eu vou agora me meter numa outra coisa estreita e achar que aquilo é uma grande coisa e andar por ali? Não. Mas a contemplação, o giro da roda do Dharma, nas 3 primeiras nobres verdades, e aí na 4ª nobre verdade, já no primeiro item, ela praticamente já é a realização final assim, do caminho. Nós vamos depois fazer detalhes, dali para frente é detalhes. Vocês vão ver como é que são esses detalhes, eu vou explicar. Então aí surge essa motivação. Quando surge Bodhicitta, o caminho está aberto, já está tudo arrumado, é só andar um pouco mais. Então a parte mais difícil do caminho, nós resolvemos só contemplando, olhando os seres, contemplando. Eu acho muito útil os retiros mesmo isolados, né? Tem algumas pessoas que eu até aconselho assim, você vai para um retiro, aí você levanta e caminha na natureza, aí senta, olha as formigas, olha as abelhas, olha os vários insetos, né? Por exemplo, aí você recita Metabhavana pelas abelhas, assim, que nessa estação os dias sejam todos como hoje, assim, frescos, né? Com um sol maravilhoso, que as flores sejam cheias de mel, né? Que os regatos sejam cristalinos e aquilo tudo funcione super bem, que os sabiás estejam longe, né? Que as abelhas pairam e colhem mel e voltam para as colmeias e aquilo tudo funcione, que a rainha bote um monte de ovo, que tem um monte de abelha, que a colmeia se multiplique e tudo frutifique. Mas se tudo der certo, a abelha continua sendo abelha, você entende? E ela morre num prazo de 3 meses entre o nascimento e o fim de tudo. Esse é o tempo dela. Ela vai produzir 1 grama de mel nessa vida. 1 gramazinha. E aliás, ela não produz, ela colhe o mel. Assim, né? Então, aí vocês vão ver, 40.000 abelhas produzem 40.000 gramas, que são 40 quilos por ano. Uma colmeia produz 40 quilos por ano. Assim. E se a colmeia estiver bem, ela tem 40.000 abelhas. Aí quando vocês passarem o mel no pão, vocês lembrem. Isso é um bocado de a vida de um bocado de abelhas aqui. Mas isso não tem problema, porque, enfim, né, assim, a natureza, ela tem essa beleza, assim. Né, mas quando a gente olha esse ponto, eu acho muito importante a gente contemplar as abelhas e entender o universo delas, a limitação. Elas vão viver 3 meses. Se tudo der certo, um sabiá não pegá-la, nem um tatu, as formigas não atacarem, a asa dela não rasgar. Se tudo der certo, ela vive feliz. Até um dia que a asa rasga, ela se encosta, pousa num pé de alguma planta e fica com uma cara meio assim e morre de tristeza, de frio, abandonada. Aí ela pensa, eu trabalhei um bocado e não teve aposentadoria, não teve nada, não veio, chamei o SAMU, não veio ninguém para colar minha asa, eu estou aqui morrendo, ninguém solidário, nada. Aí você pega a abelhinha com a mão assim, e ela está para morrer. Assim, isso. Mas isso é a vida de um ser. Aí vocês olhem os outros seres. Olhem o gado pastando no campo. O Buda, naquela época, o Buda já dizia, o gado pasta no campo e vai caminhando em direção ao abatedouro. Aí ele bebe água nos regatos cristalinos e come as relvas macias e sente o cheiro das manhãs e se move no meio do sol com a turma toda e eles vão indo em direção ao abatedouro. Assim.
e nós também. Assim. Então tem esse ponto delicado, assim, né? A gente precisa olhar todos os seres, olhem as árvores, olhem ser por ser, olhem as formigas, olhem as aranhas, olhem os cascudinhos de todos os tipos, né? Vejam, todos eles têm uma super fragilidade, né? Olhem os pernilongos pairando no ar, ameaçadores, assim, né? A chance deles é zero, pessoal. Olhem os beija-flores, todos eles, a gente reza por eles, eles vivem um tempo de alguns meses, assim, né? Alguns vivem alguns anos, né? Mas é isso. Aí os jacarés continuam na lagoa, a gente reza que a lagoa não seque, né? É assim, e que tenha comida, mas não é fácil, nem sempre tem comida, e aquilo é difícil, né? Aí os ursos polares a gente reza que continue tendo uma calota de gelo para que eles possam andar lá, e aquilo está cada vez mais escasso, né? E aí segue o mundo deles super difícil, né? Super difícil. Outro dia eu vi tem esse filme no Netflix que é Nosso Planeta, né? Que é muito livro. Eu acho que é David Attenborough que é um ecologista, é o Sir David Attenborough. Eu acho que ele tem uns 80 e poucos anos. E o inglês dele é um inglês, né? Aquilo, enfim, um inglês, né? E uma voz assim, né? Super bonito. Aí ele vai olhando. Os episódios eles têm um script, né? Tu adivinha o script ali. Ou seja, ele mostra uma coisa maravilhosa, ao final ele mostra a ameaça daquilo, né? Então as coisas maravilhosas, são realmente encantadoras, maravilhosas. Aí eu vi uma parte que é a história de uma águia. Então tem a mamãe águia e o filhinho águia. As coisas se repetem, são iguais, assim, né? Mamãe e filhinho, assim. Aí o filhinho águia tem uma fome de águia. Aí a mamãe leva aquilo, ele, aquela coisa assim. Aí ele vai indo, né? Aí tem... ele vive sempre no mesmo galho, ele não sai daquele lugar, né? E a mamãe vem atrás, e o papai vem atrás, aquilo vai indo assim, né? Aí tem uma hora que ele já está maior do que a mãe. Então, bichão, e ele começa a ficar meio estovado, assim, como os adolescentes são, né? Aí a mamãe vai trazendo menos comida para ele. As mamães são assim. Aí a mamãe traz menos comida, ela traz um morcego magrinho, assim, aí ele come aquilo, e falta alguma coisa, né? Porque o bicho já está assim, né? Aí ela, na verdade, já está dando o caminho para ele, né? Você vai ter que se virar, você vai ter que andar, né? E aí ele fica com aquela cara, quando a gente vê ele, a gente entende um adolescente, uma criança também pedindo, é igualzinho assim, né? Ele tá lá, mamãe isso, mamãe aquilo, e a mamãe cada vez menos sensível, assim, aquilo, né? Aí a mamãe vem assim, dia não, daqui a pouco vem menos, assim, né? Aí tem o dia que a mamãe... Aí nos intervalos ele começa a se exercitar, ele está no galho, ele começa a bater as asas, e flutuar no ar em cima do galho e cai de novo. Mas ele cai meio que escorrega, meio desajeitado. Os adolescentes desajeitados assim, né? Mas ele começa... Aí com o tempo a mamãe some. Aí ele aprende a esvoaçar para o galho seguinte. Assim, ele faz aquilo, daqui a pouco ele surge na árvore ao lado. Daqui a pouco ele vai para outra árvore. Mas ele está a 70 metros de altura. Se ele se atrapalhar, ele cai e pode dar problemas, né? Mesmo águias têm problemas. E aí ele está nessa situação, né? Se tiver um felino por ali, ele está arriscado, né? E aí eles dizem, de repente ele voa e começa a procurar comida. Aí a narração diz, e vai levar 1 ano para ele gerar habilidade real para sustentar sua própria vida. 1 ano. Aí eles filmam a floresta e vão passando pela floresta assim. Aí eles encontram a lavoura de dendê. Ou seja, uma palmeira do lado da outra, assim, até o horizonte. Assim. O fim da floresta. As florestas são dizimadas.
Aí eles dizem, essa águia, ela vai ter que sair dessa região, porque essa região já é dominada por outras águias. Ele vai ter que andar e encontrar uma outra região. Só que cada vez tem menos opções. E não só a floresta está se extinguindo, como os animais que eles se alimentam também estão se extinguindo, como os macacos e outros que estão desaparecendo. Né? Eles têm, essa águia tem 3 metros de envergadura. Vocês calculem assim, o que é aquilo, né? 3 metros. Então, esse é esse filme, nosso planeta. Super lindo. Então, é importante a gente olhar os outros seres. Super importante. Entender a dificuldade deles. Aí a gente vê, aquilo é a vida, ele não sabe ser senão águia. E essas águias, elas aprendem a andar naquele ambiente. Ele não tem outro jeito, entende? Não tem como virar sabiá, por exemplo. Ele é aquilo. Então essa é a limitação. Nós também somos seres humanos, a gente não voa. Bom, agora nós estamos voando, nós somos assim, várias habilidades, né? Mas nós temos a nossa limitação. Então todos os seres têm as limitações, né, da sua própria situação. E poucos seres são como nós, que estão destruindo o próprio ambiente que sustenta a si mesmo. Nós estamos nessa situação. Assim. Então a gente vai entendendo isso. Né? Aí nós vamos girando a roda do Dharma até o ponto que a gente entende que não tem ninguém que leve vantagem dentro do samsara. Isso já é uma maturidade do processo da compreensão do samsara. Isso já é a compreensão da vacuidade, porque nós estamos vendo os seres dentro dos mundos deles e a gente vê que os mundos deles são estreitos. Aí nós olhamos o nosso mundo e a gente vê que o nosso mundo é estreito também. A gente vê como é que os mundos são construídos. Quando nós estamos construindo esses mundos e vendo essas construções, nós já estamos trabalhando assim concretamente com o aspecto da vacuidade, mesmo sem ter entrado no Prajnaparamita. A gente não entrou no Prajnaparamita, nós já estamos vendo a vacuidade. E a gente está vendo que essa limitação é o obstáculo. Mas se a gente for muito rápido para esses ensinamentos lá em cima, pode ser que a gente não tenha tempo para amadurecer e mudar a nossa visão de mundo. Vamos dizer assim, o sinal que a nossa visão de mundo mudou é o surgimento de Bodhicitta. Se não surgir Bodhicitta, é melhor seguir olhando isso até que a gente tenha Bodhicitta. Aí nós entramos no primeiro passo do nobre caminho e a gente soma o primeiro passo com as outras nobres verdades e segue olhando tudo junto. Aquilo que a gente olhava como sofrimento dos seres, agora a gente olha com compaixão. A gente tem compaixão por eles. A gente vai olhando isso. Até o ponto que a gente sente que a gente precisaria desenvolver habilidades, meios hábeis para ajudar os seres. Até que aquilo brota natural em nós. E se alguém perguntar, mas por que isso? Mas olha o sofrimento, olha, os seres estão presos em vários tipos de engano, eles não precisam estar em sofrimento. Só que quando vocês dizem isso, isso não é teórico. Vocês estão vendo. Estão vendo. Vocês olham para o mundo e descrevem. Aí fica visível. Então vocês têm a realização daquilo. Aí com essa realização, a gente entra no caminho. Aí vem, por exemplo, as ações não virtuosas. Aí pense, vocês estão com isso na mente, com compaixão na mente, olharam isso com cuidado. Vocês vão entrar em alguma coisa do tipo matar os seres, porque os seres, enfim, estão desagradando vocês? Vocês não vão matar ninguém, pessoal. Vocês não servem para isso. Aí vocês vão roubar dos seres, porque vocês querem uma vantagem para vocês. Vocês não vão roubar. Aí vocês vão atacar sexualmente os seres. Vocês não vão atacar. Aí vocês vão mentir para eles, para levar uma vantagem na bolha de vocês. Aí pense, mentir. Vocês vão falar mal deles. Vocês vão criar intriga entre os seres. Vocês vão ficar falando abobrinha. Vocês não vão. Por quê? Porque tem uma maturidade desse processo. Aí vocês seguem girando a roda do Dharma. Vocês incluam essas ações não virtuosas, né? Incluam isso tudo. Vocês não vão ter má vontade com os seres. Não vão ter avareza na relação com eles.
Não vão ter raivas, rancores, ódios. Vocês estão olhando, que dolorido isso, a vida dos seres. Eles estão presos, fazendo tudo errado. Como que eu faço para ajudar ele a sair disso? Né? Esse é o ponto. Então, brota os 13 pontos do nascimento no Lótus, aquilo brota naturalmente, e a gente se livra das ações não virtuosas. Só que esse é um ponto que a gente vai se livrar sem que aquilo seja uma regra para nós. A gente vai se livrar porque nós estamos amadurecendo. O amadurecimento vai produzir esse final. Né? Aí nós vamos perguntar, mas o que eu faço então em meio ao mundo com esse corpo, nesse tempo que eu tenho vida? Eu faço o quê? Aí nós usamos as 5 sabedorias, 4 qualidades incomensuráveis, 6 perfeições. E as 4 formas de ação. A gente aprende a fazer isso. Isso é o 5º passo do nobre caminho de 8 passos. Aí nós tratamos de construir as relações desse modo e ajudamos os seres a construir as relações desse modo e vamos trabalhando desse modo. Até o momento em que fica claro para nós que ainda falta um trecho. Cada vez um detalhe, isso começa a se tornar um detalhe. O que é esse trecho que falta? Esse trecho é assim, a nossa mente, quando ela entra em alguma coisa, de repente ela segue naquilo e nós nos fixamos. E nós começamos a construir outras bolhas novamente, que podem eventualmente ser bolhas virtuosas, mas são bolhas. Então, como que eu faço para manter meus estados mentais equilibrados? Como é que eu foco isso? Eu foco isso aí através de dhyana, que é shamatha. Aí nós vamos entrar nos 3 passos finais do nobre caminho de 8 passos, que são os ensinamentos, são essencialmente os ensinamentos daquilo que a gente vai chamar de iluminação da sabedoria primordial, né? Que é os ensinamentos de Dudjom Rinpoche para essa parte. Né? Assim. Então, aí Dudjom Rinpoche ele vai sugerir, né? Então, a gente vai sentar e vai começar o trajeto interno de entender como é que a gente está operando, como é que isso está funcionando, como é que está indo. Né? Assim. Então, essa parte eu vou descrever depois. Então, eu considero que eu concluí aqui isso, né? Isso que a gente vai até o 5º passo é considerado um ensinamento preliminar. Mas vocês, pessoal, não pensem que isso é preliminar. Isso é a substância mesmo do processo da liberação. Só que vocês não precisaram ainda ouvir sobre vacuidade, sobre luminosidade, sobre o espaço livre da mente. Não precisaram ouvir nada sobre isso. Vocês não ouviram sobre isso, mas vocês já têm a realização disso. Então, com base nesse terreno fértil, quando as palavras vierem, aquilo é direto. Mas se vocês estiverem dentro das bolhas, as palavras vêm e ricocheteiam. Porque vocês até entendem aquilo, são capazes de escrever sobre aquilo, mas vocês não têm a possibilidade de ter realização sobre aquilo. Por quê? Porque o mundo continua igual. Vocês podem virar eruditos daquilo, saber todas as referências, escrever um livrão desse tamanho sobre o caminho budista. Com todas as referências, todos os mestres, e como nós estamos num tempo maravilhoso, com todas as todos os sites também conectados que o pessoal pode acessar no YouTube, no Vimeo, no Netflix, tudo como conecta. Mas ainda assim, ainda que isso seja útil, valioso, a gente não percorreu aquele caminho que a gente está apontando. Porque esse caminho ele pressupõe a contemplação ao ponto de que o mundo muda para nós, a nossa experiência de mundo muda. Quando a experiência de mundo muda, nós mudamos junto. Se vocês seguirem fazendo isso, vocês vão ter uma sensação de que vocês avançam solidamente. Vocês avançam bem, assim, consolidados. Né? Essa é a ideia. Assim, né? Então eu vou deixar um tempo agora para a gente também conversar um pouco, né? Porque 5h30 a gente vai fazer a interrupção, então tem uns minutos ainda.
Lama, queria que o senhor comentasse um pouco, na mesma forma que o Gustavo pediu sobre outro tema, relacionando com os 3 kayas, a relação entre nós, os praticantes, e os lamas. Eu queria explicar o contexto primeiro, de onde surge a pergunta. A primeira vez que eu li sobre os 3 kayas, em algum ensinamento, não me lembro qual, faz muito tempo, a compreensão que eu tive e a reação foi a seguinte. Bom, os Budas se manifestam em Nirmanakaya e no meu estádio de completa ignorância eu consigo ver. No Sambhogakaya, Bodhisattvas de até tal nível têm acesso a ensinamentos e etc. E o Dharmakaya está garantido, é a base de tudo, mas eu não consigo ver também. Então, a reação foi, eu preciso ter lamas no banco de reserva, inclusive, porque enquanto eu não estiver vendo o Manjushri ele me dando ensinamento no Sambhogakaya, eu não posso ficar sem a presença física dos lamas. E vendo outros ensinamentos e praticando, etc., eu vi em alguns ensinamentos que não pareciam fazer muito sentido a noção de que as imagens do Buda, os textos, são manifestações Nirmanakaya. E uma vez lendo os ensinamentos de Longchenpa, eu achei que eu tinha entendido alguma coisa disso. Porque o que eu percebi lendo aquilo, lendo um livro em inglês, de papel e tinta, feito há poucos anos aqui, eu conseguia acessar alguma parte da sabedoria que o Longchenpa estava manifestando 1.300 anos atrás numa caverna, com o que quer que fosse que ele escrevesse, no que quer que seja, que não devia nem ter papel para ele escrever, e agora eu consigo ter acesso àquela intenção iluminada dele hoje, lendo esse livro, e acesso a pelo menos parte daquela sabedoria. Uhum. Ali fez sentido ver aquele livro como manifestação Nirmanakaya de Longchenpa. E daí, pensando no SEB, me deu um tremendo alívio. Eu pensei, puxa vida, o Lama Santen tem dezenas, se não centenas de vídeos no YouTube, disponíveis em qualquer lugar do mundo que tenha Wi-Fi e um celular a todo tempo. Incessantemente disponível até que exista internet, YouTube e celular. Então, aquilo, essa perspectiva dava um alívio muito grande em relação àquela outra. Uhum. E continuando nesse raciocínio, eu pensei, puxa, seguindo os ensinamentos, eu consigo acessar a mandala do Lótus, eu fico inseparável da intenção iluminada do Lama Santa e do Dalai Lama, de Guru Rinpoche, no aspecto sutil. E eu não preciso ver Manjushri sentado num lótus me ensinando sabedoria. Minha esposa reclamando da louça na pia vai ser Manjushri ensinando sabedoria, no aspecto mais sutil. Meu filho dormindo na cama dele, ia ser Cherenzig me ensinando compaixão. E aí nesse aspecto parecia que dava uma leveza muito maior para essa relação entre os 3 kayas e a relação entre os praticantes e os lamas. Tá, eu queria que o lama falasse sobre essa relação nesses 3 níveis. Eu acho que está correto isso. Agora, por exemplo, eu acho super importante tu olhar, contemplar, provavelmente tu já fizesse isso, contemplar a contribuição do John Limpa no Dharmatolo. Eu acho aquilo assim, é poético, é comovente, é extraordinário, assim, né? Eu não sei nem o que dizer, assim, sabe? Porque do John Limpa, ele é um terton. Terton significa o quê? É alguém que olha para o espaço e fala desde a lucidez, como um Buda fala. Então isso é um terton. Então, do John Limpa, ele dá um ensinamento nesse tempo, né? É muito extraordinário, né? E no Dharmatolo, vamos dizer assim, a estética do Dharmatolo
ele dizendo que ele vai falar o Dharma tolo de um idiota vestido em barro e penas. Ele é essa pessoa. Então ele explica assim, quando ele chega na aldeia, os eruditos, eles falam desde tronos elevados e títulos importantes. Mas ele não tem isso. Então ele fala, para que as pessoas ouçam ele se cobre de barro e bota umas penas, fica uma aparência muito estranha. E ele não diz que eu vou falar o Dharma extraordinário, ele diz isso aqui é o Dharma tolo de um idiota. Por quê? Porque ele está num tempo dominado por linhagens e eruditos. Mas ele é um Buda. Então o problema que ele está enfrentando é o budismo. É assim. Esse é um ponto interessante, né? Isso também não é muito falado assim, mas vocês vão encontrar esses. Se vocês começarem a estudar a história do budismo no Tibete, vocês vão ver os mongóis chegando, e vocês vão ver uma região dominada por chefes locais. E depois que o budismo se espalha, os chefes locais adotam o budismo. Então eles se transformam em mestres religiosos também. Mas eles não deixam de ser chefes locais e nem sempre eles têm a realização realmente. E assim eles eventualmente guerreiam uns com os outros. Vocês imaginem os lamas arrumando um exército contra o outro e se chocando, assim, mais ou menos isso. Está na história tibetana. Está lá, né? Então, no meio desse ambiente surgem Budas, como Dodjong Limpa, né? Aí ele encontra um ambiente que está todo dominado por chefes de todos os tipos. Nesse último século, por exemplo, o Dodjong Rinpoche também teve problemas em ensinar. Ele também não tinha autorizações de Lhasa para dar ensinamentos. Vocês pensem, Dodjong Rinpoche é alguma coisa extraordinária. Mas ele teve problemas assim também. Dodjong Limpa, que foi a encarnação anterior dele, também teve problemas, né? Mas aí vem Dodjong Limpa e diz, eu vou falar o Dharma, né, que brota de um idiota vestido em barro e penas. Ele vai dizer isso, né? Aí ele pega a bolsa que ele tem, ele sacode e diz, esse som, o som que eu vou emitir aqui, que vai falar do Dharma, dos ensinamentos do Buda, etc., é tão pobre quanto esse som que está brotando aqui. São algumas palavras que eu entendi, aí eu explico para vocês. Aí ele resume o Dharma, né? Curto. Aí ele começa a contar, qual foi a minha experiência com isso? Aí ele começa a contar a experiência dele, né? Então é muito interessante, porque ele tem uma profundidade completa, ele vai até o ponto da não dualidade, né? Ele explica aquilo claro, até o ponto final. Mas ele vem com essa estética, né? Eu acho extraordinário isso, assim, maravilhoso. E nós estamos sob a proteção dos ensinamentos que vêm de Dodjong Limpa também. Mas o que ele vai dizer? Eu considero que aquela é a perfeição da descrição de Guru Yoga, né? Então ele vai dizer, eu não aprendi de um mestre humano. Se vocês vão olhar na história dele, ele teve mestres também, ele recebeu ensinamentos de diferentes mestres, atingiu diferentes coisas com diferentes mestres. Mas ele diz, eu não aprendi de um mestre humano. Ele podia, agora eu estou rejeitando. Mas não é. Ele diz, eu aprendi diretamente de Guru Rinpoche. Por quê? Porque quando ele olhou para os mestres humanos, ele não viu os mestres humanos, ele viu o Guru Rinpoche nos mestres humanos. Então quando ele ouve do outro, ele não ouve do outro, ele ouve de dentro, porque existe uma não separatividade. E quando ele manifesta um nível de sabedoria, aquela sabedoria não é dele, é diretamente de Guru Rinpoche, que é o âmbito de sabedoria e da intenção iluminada também. Então ele se considera totalmente inseparável de Guru Rinpoche. Então esse é um ponto importante em Guru Yoga, que é a não separatividade, né? Quando nós olhamos isso no início, isso pode parecer pretensioso, né? Porque a pessoa, eu e meu lama somos iguais, eu e o Buda, ó.
Sempre foi assim. Eu, na verdade, na outra vida, eu era um pouquinho melhor que ele, mas ele atingiu iluminação antes de mim, porque eu estava ocupado com uma outra coisa. Aí ele... Era meu primo, correu na frente e eu atingi iluminação. Mas a iluminação dele é mais ou menos a minha, assim. Né? Aí, não tem isso. O que tem é a dissolução da ignorância. Então, isso vai produzir a liberação e a intenção iluminada. Ou seja, a intenção iluminada é a compaixão, é bodhicitta, até o fim. É o interesse em produzir benefício aos seres. Né? Então, isso ele via se manifestando, mas ele não dizia, isso é meu, isso é minha sabedoria, isso é minha intenção iluminada. Não, ele dizia, isso é Guru Rinpoche, isso é a intenção iluminada de Guru Rinpoche. Né? É assim. Então, ele também dizia que ele era um velho sentado num trono que repousava sobre o sofrimento dos seres, o sofrimento do samsara, e ele manifestava esse benefício de uma forma natural, né, sem expectativas. Então, muito extraordinário, assim, muito maravilhoso. Ele se sentia completamente inseparável do Buda primordial, assim, no caso, na imagem de Guru Rinpoche. Né? Então, isso é a perfeição de Guru Yoga, é a compreensão que nós temos essa mesma natureza, mas não é nós, todos os seres têm a mesma natureza. Eu acho que isso começa justamente na compreensão da primeira nobre verdade, quando a gente entende como é que os seres sofrem, quando a gente entende o sofrimento, a gente vê que o sofrimento e as causas do sofrimento, eles estão com essa capacidade extraordinária de construir realidades. Essa capacidade extraordinária já é a luminosidade natural da nossa mente, que é o aspecto mais profundo em nós. Né? Aí quando a gente chega ao ponto da quarta nobre verdade, onde tem o nascimento de Bodhicitta, surge o movimento da energia a partir de Bodhicitta, né? Isso já é a intenção iluminada de Guru Rinpoche, que é inseparável da intenção iluminada de Chenrezig, de Manjushri, aquilo é a mesma coisa. Assim, né? Então, se a gente sente essa intenção, essa vontade, esse interesse e essa lucidez progressiva, isso é o descortinar de Guru Rinpoche, da nossa inseparatividade de Guru Rinpoche. Né? A nossa extinção é inseparável de Guru Yoga, né? Porque a nossa extinção nos leva a manifestar aquilo que não é construído, que é essencialmente Guru Rinpoche. Né? Isso é Guru Yoga, né? A extinção é Guru Yoga. Então, olhando sobre o ponto de vista de palavras comuns, isso é muito estranho, assim, né? E eu acho que não é um caminho adequado, olhando com palavras comuns. Que, por exemplo, com palavras comuns a gente diz, você precisa nascer para renascer na conexão com o seu mestre. Isso aí é pura exploração. Né? Pura exploração. Aí a pessoa vai abdicar da sua identidade para nascer na conexão como um cachorro do mestre. O que é isso, pessoal? Mas não é isso. A pessoa vai extinguir a ilusão, ela vai extinguir o processo do samsara. E ela não renasce como o mestre, com a personalidade do mestre. Ela nasce na conexão com o aspecto da lucidez, que não é de alguém. Mas quando nós não entendemos, a gente pensa que a lucidez é do mestre, mas a lucidez não é do mestre. Vocês olhem, por exemplo, o Buda morreu, desapareceu e tudo segue. Por quê? Aquilo segue a partir da nossa lucidez. Só que a nossa lucidez é a lucidez do Buda. Vocês olhem que coisa extraordinária, né? A gente pegar um livro cheio de risquinhos sobre um papel e dali a gente tirar a compreensão de Longchenpa. Como é que é possível isso? Ela só é possível porque nós temos Longchenpa dentro. Não tem outra explicação. A gente não consegue tirar o budismo de dentro de um livro. É como, por exemplo, a imagem do Buda. Aí vocês vejam como é que é a coisa. A gente pega a imagem do Buda no altar. Aquilo ali, se a gente tiver essa consciência, a gente sabe, é pano e tinta. Vamos simplificar. Né? Mas alguém pintou esse pano e tinta. Esse alguém tinha um movimento de energia dentro que levou ele a pintar.
a imagem do Buda. Então vocês não têm a menor dúvida que quem pintou a imagem do Buda foi o próprio Buda. Ninguém pinta a imagem do Buda. Porque a imagem do Buda é produzida pela energia e pela devoção e pela abertura de visão, que é também um raio de luz do próprio Buda. Assim, o altar é montado, os templos são montados, os textos são traduzidos e são compostos pelo próprio Buda. Você não tem a menor dúvida disso. E esse Buda, ele segue vivo em cada um de nós. Mas não é assim, cada um de nós. Ele é a base da nossa mente. E essa mente nem individual é. Nesse momento a gente vê ela como uma mente individual, mas ela não é isso. Ela é essa mente muito ampla, né? Assim, essa é a situação que nós estamos vivendo. Assim, né? Então o Guru Yoga traduz essa compreensão toda, né? E nos permite compreender o aspecto extraordinário da manifestação Nirmanakaya nos livros. A gente podia dizer até na internet, né? Nos altares, nos templos, nos vários lugares. Né? E por isso o budismo não morre, não tem como morrer. Não há essa possibilidade. Uma vez que nós temos uma sabedoria intrínseca, ela é a nossa natureza, a natureza de todos os seres. Vamos supor que vem um tempo de degenerescência denso, assim, muito denso. O tempo de degenerescência denso, ele vai se traduzir a população vai diminuir rapidamente. Assim. Por que isso acontece? Porque nos tempos de virtude, nós nos protegemos uns aos outros. Nos tempos de degenerescência, as nossas visões ficam muito estreitas e nós não somos capazes de proteger os outros e nós olhamos os outros como seres a serem predados. O maior predador do ser humano ainda é o ser humano. Os seres humanos, eles são implacáveis com relação aos seres humanos. Nós somos o grande predador. No momento que a nossa visão é estreita, se a gente quiser entender o que é visão estreita, vocês olhem o mundo político nesse tempo agora. Eu pensei que eu nunca passaria por uma coisa assim, né? Eu pensei que isso estava terceiro milênio, era de Aquários, né? Mas a gente está vendo assim, uma coisa muito espantosa, que eu não gostaria de pessoalizar, mas essencialmente é uma coisa de visão estreita. Visão estreita é a bolha pequena, entende? Bolha pequena. Então a pessoa, por exemplo, raciocina de uma forma dentro de uma bolha pequena, e ela não percebe as consequências kármicas em outras direções. A pessoa se move e as consequências kármicas são inevitáveis. Então os tempos de degenerescência são dominados por visões estreitas, que causam muitos prejuízos kármicos, por um estovamento, né? Então, vocês olhem as crianças, eu não estou aqui para olhar de uma forma hostil, né? Mas vocês olhem os nossos filhos, eles nascem, eles têm visões estreitas, por um longo tempo. Eles estão autocentrados, eles vão fazendo coisas autocentradas, e deixam a roupa por aqui, arrumam aquilo, esquecem de tal coisa, não lembram isso, e vão andando, assim, comem e deixam aquilo, se não derrubam a comida, né? Então isso é visão estreita, mas com o tempo eles começam a ampliar a visão. Então o nosso trabalho qual é? A educação essencialmente é ampliar a visão. Quando eles ampliam a visão, eles começam a entender que certas ações causam problema. Então eles cuidam e vão se equilibrando e se tornam hábeis em se movimentar no meio do mundo, né? Eventualmente, eles, depois de se moverem, eles olham para trás e arrumam o que deixaram para trás. Assim. O dia que vocês verem eles saindo do quarto, voltam lá para apagar a luz, para terminar de alisar a cama e guardar o sapato, fechar o armário, vocês pensam, uau, alguma coisa aconteceu assim. Né? O Bruno dá até um riso nervoso, né? Porque vai levar um tempo, né, Bruno? Mas é assim. Então, a gente também, nós estamos aprendendo constantemente isso, né? Constantemente isso. Por exemplo, a gente termina de comer, nem sempre a gente junta os talheres e lava e arruma. Aí quando vocês chegarem em casa, deem uma olhada como é que está a pia lá, se ela está arrumada ou está mais ou menos. Então a gente tem a tendência de ir deixando aquilo. Olhem como é que estão os sapatos de vocês, como é que estão as coisas. Né? Eu tenho uma mente onisciente, andei por todos os lados assim, então, sabe? Já vi que as camas estão desarrumadas, os armários estão virados, né?
Aquilo é assim. Então a gente vai deixando isso, né? Vai descuidando, mas com o tempo a gente vai olhando melhor, porque as coisas, as variadas coisas têm as consequências kármicas específicas, assim, né? Mas a gente nunca consegue a perfeição nisso. Samsara não tem perfeição, então vamos relaxar, não tem solução, né? A gente vai andando, mas a gente vê que os seres estão nesse ambiente, aquilo não é fácil para eles, né? Então brota compaixão em nós, brota um interesse em ajudá-los e protegê-los e fazer aquilo andar. Mas dentro de nós tem uma lucidez, tem um nível de lucidez. E essa lucidez é o que é chamado de sabedoria primordial. Ou seja, em algum momento nós paramos e a gente vê como que a gente andou, o que a gente fez com a nossa mente, com as nossas emoções. A gente vê isso. E a gente vai se dando conta que a gente pode fazer diferente. Então esse é um processo de autoeducação. Mesmo que a gente esteja num ambiente assim muito, muito horrível, muito difícil, a gente é capaz de refletir dentro, porque ninguém consegue tirar isso de nós. A mente vê o que a mente faz. Nós vemos o que a gente faz. Se a gente tiver um instante para pensar, a gente vê os trajetos. E esses trajetos, eles não são uma reflexão comum, eles são a própria manifestação da sabedoria primordial na forma de uma reflexão comum. Mas essa reflexão comum, que é a sabedoria primordial, ela pode se aprofundar, nós podemos levar isso até o fim. E o treinamento de sentar em silêncio é parte do processo para a gente ir até o fim nesses conjuntos de significados que a gente vai trabalhando, que nem vê que está trabalhando, né? Assim. Então a gente, por exemplo, nós somos, no início a gente é capaz de traçar a rota dos pensamentos. Depois nós vamos olhando energias, depois nós vamos olhando paisagens e bolhas. Depois nós vamos olhando o efeito das paisagens e bolhas sobre o nosso movimento. A gente vai olhando isso tudo, a gente vai olhando as bolhas e a gente vê que aquilo tudo estava agindo ao mesmo tempo e a gente não via. A vidya é não ver. Aí nós começamos a ver mais amplo, né? E a gente descobre que nós temos esse poder. Então esse poder, não há samsara que nos derrube quanto a esse poder. Nós temos esse poder, assim, né? Eu acho bom também examinar outros seres, as vidas dos outros seres, porque a gente olha os seres da natureza, a gente pensa que eles não são capazes de fazer outras coisas, eles são capazes, né? Então hoje nós somos num tempo também que a gente tem filmado, tem registrado, tem olhado os seres do mundo dos animais, especialmente assim, né? Não só os seres humanos, a gente tem visto os animais fazerem outras coisas que não são comuns, ultrapassam a visão que a gente teria deles. Então a gente vê que eles têm uma mente mais ampla do que a mente que a gente atribui para eles. Assim. Então é super importante a gente descobrir isso. Se o samsara for ele andar numa direção muito terrível, né, aí termina surgindo. Mas nós temos inteligências em vários níveis. Então, na visão tibetana, especialmente, a gente diz, os mestres eles estão em Sambhogakaya e Dharmakaya. Mas a inteligência Dharmakaya, ela é viva. E a inteligência Sambhogakaya, ela também é viva. Então, na medida que os seres entram em colapso dentro dos samsaras, de Sambhogakaya brotam as inteligências que vão terminar se manifestando em seres na forma de Nirmanakaya e eles recontam tudo e reintroduzem os caminhos de liberação. Assim. Então, é isso, é só relaxar, ficar tranquilo, assim, tudo vai dar certo. Assim. Vocês não têm a menor dúvida, isso vai surgir assim mesmo, por exemplo, que a biosfera desapareça, ainda assim Sambhogakaya e Dharmakaya não desaparecem. Só que Sambhogakaya e Dharmakaya não são antropocêntricos. Eles são Sambhogakaya e Dharmakaya. É uma outra coisa. Então nós já somos alienígenas, pessoal. Nós não somos seres da biosfera, de fato. Nós somos seres na biosfera, mas a nossa mente é muito mais ampla. Ela é assim. Não tem como não tem como perder isso. A base da biosfera, a base da confusão é a própria mente, a mente luminosa. Então o samsara
é a própria manifestação da mente luminosa que constrói realidades e que fica atado nas realidades que constrói. Né? Assim. Quando os mestres vão morrer, eles fazem canções de despedida, né? São canções que eles chamando o Lama desde longe. Né? Essas canções elas vão tratar justamente de Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Elas vão descrever isso. Né? Então elas vão descrever isso como Dharmakaya que não desaparece, como Sambhogakaya que não desaparece, como Nirmanakaya que não desaparece.